Você já deve ter visto alguém com as mãos descascadas, umas bolinhas que se abrem e depois você, inclusive, tem a sua digital prejudicada. A gente está falando então da desidrose ou da desidrose. Falei certo, doutora Trícia? Falou. Desidrose ou desidrose, ou eczema desidrótico. Doutora Trícia Simões é dermatologista e vai falar todos os detalhes pra gente dessa doença, que é uma doença crônica, não tem cura, mas que também não mata, né? Não é uma doença que tem uma gravidade. É isso? É isso. A desidrose, ela é uma doença que está dentro do capítulo das doenças eczematosas e que caracteriza por aparecer vesículas. Vesículas seriam bolinhas minúsculas na região da palma e da planta dos pés. Então é sempre nas mãos e sempre nos pés, ou um ou outro? Ou um ou outro, com maior incidência nas mãos. 80% dos casos das desidroses ocorrem nas mãos. São lesões extremamente pruriginosas, que iniciam com um vermelhidão, coceira e, em consequência, aparecem as bolinhas. Predominam na lateral e na região plantar. Entre um dedo e outro? Entre um dedo e outro, no pé, no cavo do pé, né, na região plantar e no cavo do pé. A pessoa tem dor? Raramente. Essas vesículas, elas podem confluir e se tornarem bolhas, né? Crescerem tanto que a gente chama de bolha. Quando dá bolha, normalmente os pacientes queixam de dor. E uma outra complicação que pode acontecer na desidrose é que ela pode infectar, porque na verdade a desidrose a gente não sabe a etiologia dela, não tem uma causa bem definida. Eu até queria te perguntar exatamente sobre isso. E aí a pessoa fica na dúvida do que ela tem, é isso? Aventa-se algumas hipóteses, mas e já pensou-se em várias possibilidades da desidrose. Antes pensava-se que estava relacionado com a questão de um distúrbio da sudorese, porque eles atribuíam que essas bolinhas, essas vesículazinhas seriam retenção de suor na mão, na palma da mão e na planta do pé. Posteriormente, pensou-se em infecção causada por fungos, e hoje fala-se muito na questão emocional, né? Então, sempre que a gente vê um paciente com desidrose, a gente vai questionar e os próprios pacientes já falam pra gente. Todas as vezes que eu fico estressado, que eu passo ansioso, as bolinhas aparecem. Tem relação, por exemplo, a um contato que você teve com um metal, um contato com um produto químico, um detergente, pode ter a ver? Antes, era uma outra possibilidade que eles levantavam, que a desidrose estava relacionada com as pessoas que são sensíveis ao níquel. Mas hoje, isso não está muito bem definido. Na verdade, eu vou ter que fazer o diagnóstico diferencial porque existe a desidrose e existem outras doenças que causam lesões parecendo a desidrose, como a dermatite de contato por irritação primária, detergente, o sabão, as reações alérgicas, medicamento. Alimentação? Alimentação não. Penicilina, piroxicam. Os sabões, os detergentes, às vezes eles funcionam como um agravante da desidrose. Porque você imagina que você já tem a lesão, uma mão já com a lesão com a vesícula, e você vai colocar a mão num produto que irrita. Então, ele às vezes funciona muito mais como agravante do que como um desencadeante, ou como um causador da desidrose. E essa crise geralmente dura quanto tempo? Uma crise de desidrose dura uma média de 1 a 3 semanas e recorre, né? A gente vê que é bem recorrente e pode cronificar, né? A desidrose ela tem fases, então normalmente
começa com uma vermelhidão, uma coceira intensa, uma bolinha, que depois perfura, descama. Então nós vamos numa fase aguda, numa fase crônica, que dura uma média de 1 a 3 semanas. Falando de um caso particular do meu filho, recentemente ele teve problema na escola, porque a entrada e a saída são marcadas com a digital. E ele tem esse problema com uma certa frequência, passa uma vez, passa duas, passa três, e aí não consegue sair lá da escola, né? Ele teve esse problema porque a digital fica desgastada. Essa descamação é tão grande que realmente afeta a digital, né? Exatamente. Você imagina que vai tirando a camada superficial da pele, que é a queratina, né? Que é onde estão as marcações digitais. Então acontece 1, 2, 3 vezes e você termina por perder essa digital. Aí, já que a senhora falou do tratamento, né? O que se passa geralmente quando tem essa crise? Nas fases agudas, a gente lança a mão das compressas com água boricada e na maioria das vezes a gente vai precisar de um corticoide de alta potência, de um creme ou de uma pomada de corticoide de alta potência. Nas fases crônicas também, aquele momento que já está descamando, usa-se o corticoide e muita hidratação. Que é até uma coisa que um procedimento que a gente pede na perspectiva até de espaçar um pouco as crises da desidrose. Existe algum outro tratamento complementar, uma toxina botulínica, já que pode estar ligado também ao suor excessivo? Como aventava-se a hipótese da desidrose relacionada com a hiperidrose, que é o suor em excesso nas mãos e nos pés, lança-se mão dos tratamentos para hiperidrose, iontoforese, toxina botulínica, né? E nas fases crônicas também a gente lança mão dos tracolimus, primecolimus, né? E até imunossupressores, naqueles casos mais exuberantes. Existe a receitinha caseira, alguma coisa que se possa usar aí, né, vinda da natureza, como se fala de abacate, de aloe vera, essas coisas funcionam ou é tudo mito, doutora? É tudo mito, né? Sebo de carneiro, às vezes a gente vê os pacientes usando. Um exagero, né? Eles lançam mão de produtos que são extremamente hidratantes, né? Até porque o desconforto é muito grande, né? Tanto na fase aguda quanto na fase crônica, o desconforto é muito grande. Então eles terminam lançando mão, mas isso é tudo, né, sem comprovação. Sem comprovação. Épocas de calor são mais complicadas para quem tem a doença? São. Como é uma doença que também estava relacionada com a questão da sudorese, aventa-se a hipótese que, por causa disso, na época de calor, no verão, você pode ter uma piora dos casos de desidrose. Mas não é o que a gente vê habitualmente no consultório, não. E o que a gente deve fazer para evitar? Quais são as dicas que vocês costumam dar para o paciente? Olha, segura a onda aí para você ter menos crises por ano. Como a desidrose questiona-se até essa questão de efeitos de produtos externos, né, seria substâncias externas atuando na pele, a gente vai sempre recomendar sabões, detergentes, usa-se luvas. E como a desidrose está relacionada com essa questão emocional, a gente sempre pede, né, para a pessoa procurar ficar mais tranquila, menos estressada, atividade física, tudo que relaxamento, pode, né, a pessoa ficar um pouco mais leve. Uma coisa que ela tenha prazer de fazer, dançar, investir um pouquinho em lazer, academia, né? Tudo que a gente pede, que a gente sabe que são situações que vão deixar a pessoa mais tranquila. E das coisas materiais, por exemplo, um sapato que seja de couro e não seja sintético, uma meia, trocar sempre, né? Tem a ver também. Tem a ver, pensando nos casos de dermatite de contato. Por quê? A desidrose caracteriza como uma lesão que aparece as bolinhas, e essas doenças todas, a dermatite de contato, a dermatite atópica, a micose, o fungo, todas elas podem comportar como lesões que dão bolinhas. Então entram todas
apenas nos casos de diagnóstico diferencial, né? E no caso aí dos sabões, dos sapatos, seria para fazer diagnóstico diferencial com uma dermatite de contato. A doença é mais comum em crianças, em adultos? Tem uma faixa etária que acomete mais as pessoas? A doença, ela é uma doença de adulto, ela acomete entre 20 e 40 anos, ela predomina na mulher. É mesmo? Predomina na mulher. E com alguma explicação, doutora? Não tem nenhuma relação, nenhuma explicação. Nós somos privilegiadas, né? Isso também. E raramente a gente vê os casos de desidrose em criança, antes dos 10 anos de idade, né? É uma doença que eles aventam a hipótese de uma questão genética. A gente consegue ver repetindo, ser hereditária em outros membros da família, e não pega. O que é importante, né? Porque as pessoas, às vezes, que estão de fora e veem aquele quadro e já fica assim, ai, não vou tocar, não vou chegar perto porque pode ser algo contagioso, né? Principalmente com as crianças que são mais indefesas, que não conseguem argumentar como a gente consegue, né? E é o caso do Davi, do meu filho, assim, você fica muito impactado com aquilo, porque tem que ter realmente um carinho especial das pessoas que cercam o paciente para entender que aquilo é uma coisa que pode acontecer com outras pessoas, que não vai passar para ninguém, que está sendo cuidado, né? São doenças estigmatizantes, né, Ana? Toda doença de pele, na grande maioria das vezes, elas são estigmatizantes, porque a pessoa vê aquilo ali, ela não sabe o que é, e normalmente ela já vai querer manter uma distância, né? Entre outras, a desidrose é assim, e é uma doença completamente sem risco de contaminação. Na desidrose nem tanto, mas nas outras doenças de pele, são vários os pacientes que chegam extremamente angustiados, né? Porque a pessoa no ônibus, no clube, né? A namorada ficou olhando, ficou prestando atenção, afastou, né? São doenças que causam constrangimento, sim. Tá certo. Doutora Trícia, muito obrigada pela participação, pelas informações muito válidas. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente com tudo isso. Obrigada. Muito obrigada pela participação aqui no canal. E para você que assistiu ao vídeo, dá aí uma curtidinha, faça seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode passar para a doutora Trícia, a gente vai fazer esse contato aqui com ela. E compartilhe o vídeo também, é muito importante a sua participação. Até o próximo programa. Tchau!